Boa noite, meus irmãos. A gente está dando início a mais esse culto de quarta-feira, o estudo bíblico da Palavra do nosso Deus. Vamos orar para dar início a esse estudo, para a gente poder participar, para a gente poder estar glorificando o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador. Vamos então inclinar nossas cabeças, pegue sua Bíblia, traga todos os familiares para a gente estar meditando na palavra do nosso Deus nessa hora. Vamos orar então, falar com Deus. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, por esse dia. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado, Senhor, o sustento diário, tem nos dado o dom da vida. Nós louvamos e bendizemos ao Teu santo nome porque Tu és o nosso Deus. Porque o Senhor um dia nos olhou, nos escolheu, Pai, e nos livrou de todo pecado, de todo mal, Pai, e nos deu a vida eterna mediante a ação do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de misericórdia, de amor, que está sempre conosco. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 6. Livro de Jó, capítulo 42, do verso 2 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui Jó, quem conhece essa história, Jó passou por muitas coisas, perdeu quase tudo que ele tinha, ficou ele, a esposa, perdeu até a saúde, mas Deus o sustentou e restabeleceu a sorte de Jó. Talvez você precise também ser restabelecido de algo, talvez você precise de algo da parte do nosso Deus, você precise de alguma coisa no meio dessa pandemia de modo geral. Tenha fé que Deus tem sustentado a sua vida, a sua família, a sua caminhada. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos cantar louvor ao nosso Deus nessa hora. Esteja em louvor, esteja em adoração. Separe esse texto em casa mais uma vez, leia de novo, leia o livro de Jó como todo também. Você vai aprender grandes lições para a sua vida em meio às lutas e às dificuldades. Então, vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora.
Amém, queridos? Quando a gente contempla a face de Deus, adora esse Deus tremendo, vivo e verdadeiro, a gente também faz como Jó. Jó, que ele reconhece a soberania de Deus, quem de fato Deus é. E ele fala no verso 5 e 6 do capítulo 42 de Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o momento que nós vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos pedir perdão dos nossos pecados. Jó, quando contemplou e viu quem de fato era Deus, ele falou que se abominava e se arrependia de tudo que ele tinha feito de errado. Essa é a atitude do cristão. Quando contempla a face soberana de Deus, deve se prostrar e falar o quão pecadores nós somos. E esse é o momento de nós orarmos, colocar a nossa vida diante de Deus, pedir perdão dos nossos pecados. Esteja em oração na sua casa, se ajoelhe se for necessário, junte os familiares, dê as mãos, esteja em oração nesse momento, nessa hora, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, nós bendizemos, exaltamos e adoramos ao Teu santo nome. Tu és um Deus santo, 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 Pai. Pai eterno, toda a terra está cheia da Tua glória, do Teu poder, da Tua majestade, Senhor. Os céus proclamam a Tua glória e o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos, Senhor. Tu és um Deus que criou todas as coisas, Tu és um Deus que nos criou. Tu és um Deus soberano, eterno, maravilhoso. E quando contemplamos a Tua face, a única coisa que nós podemos fazer é inclinar a nossa cabeça e reconhecer que de fato somos pecadores diante do Senhor. E pedir, ó Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de nós. Porque muitas vezes pecamos no falar, no ouvir, no pensar, no agir, ó Pai. E Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, estar conosco para a honra e glória do Teu santo nome, nos ensinando a caminhar de forma correta perante a Tua presença. Pai eterno, fica conosco, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, abra sua Bíblia. A gente vai estar fazendo uma série de exposições na Palavra de Deus, agora na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. A gente vai estar fazendo esse estudo dessa carta. A gente acabou a carta de Filipenses, a carta da felicidade, da alegria, onde o apóstolo Paulo descobriu o segredo do contentamento, e esse segredo do contentamento só pode existir no Senhor, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo ele nos apresenta também várias realidades. Então abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos hoje, o verso 1 e o verso 2. Esses 2 versos já tem temática aqui para o resto do ano quase, de tão rica que é esta carta e esses 2 versos. Então, abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2 da palavra do nosso Deus. Aqui o apóstolo Pedro está saudando aos irmãos. O apóstolo Pedro está falando várias questões aqui, doutrinárias até, e vários pontos que nós vamos destacar nessa noite, nesse início de estudo da carta de 1 Pedro. Então, daqui para frente a gente vai estar fazendo essa exposição consecutiva e que Deus esteja nos abençoando na leitura desta carta para a honra e glória do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que estão forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam aplicadas. Louvado seja Deus. Grave esses versos, pense nele durante a semana, durante esse tempo que nós estamos vivendo. Grandes maravilhas estão acontecendo, grandes tragédias também. Mas aqui o apóstolo Pedro nos dá a noção de quem de fato é Deus, de quem de fato é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente lê essa introdução, esse capítulo 1 é separado em vários trechos. A gente vai ficar apenas nessa introdução, no verso 1 e 2. Tem bastante coisa para falar aqui. Depois, do verso 3 ao verso 12, vai falar sobre a salvação, no capítulo 1. Sobre a salvação, como que isso acontece, o que acontece com isso. E depois, dos versos 13 ao verso 25, o apóstolo Pedro vai estar falando sobre a santidade que todo cristão deve ter. Então a gente vai pegar aqui essa introdução no verso 1 e 2, e no verso 1 ele vai falar sobre essa saudação. O apóstolo Pedro aqui falando no início da carta, mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai acompanhar o verso aqui e a gente vai explicando o que está acontecendo nesses versos. Então Pedro já começa falando quem escreveu a carta. Ele faz um prefácio, ele faz uma saudação muito curta e rica de vários detalhes. Olha só, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. O nome dele de fato era Simão. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte, ele está falando, olha, quem está escrevendo essa carta é aquele que recebeu o nome do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo deu esse nome a Pedro. Deu esse nome a Simão, que agora é Pedro. Então ele está falando o seguinte aqui, olha, quem escreve essa carta é o Pedro. É aquele que andou com Jesus. É aquele que foi chamado por Cristo. É aquele que viveu com Cristo, que andou com Ele, que teve experiências com o próprio Jesus Cristo. É o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. E aí ele começa falando sobre o título que ele tem também. Ele é o apóstolo Pedro, ele é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, é uma expressão de autoridade. Ou seja, ele está falando para todo aquele que pegou essa carta para ler, inclusive nós hoje, está falando assim, olha, quem escreveu essa carta é um apóstolo que foi chamado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é qualquer pessoa, mas é aquele que foi escolhido pelo próprio Senhor de todas as coisas que vos escreve. É isso que Pedro está falando aqui. Ele está falando, reivindicando uma autoridade, uma influência. E ele, como líder da igreja na época, também, junto com os outros apóstolos, ele estava falando, olha, quem está escrevendo então é um apóstolo que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que tem a autoridade para chegar até vocês e orientá-los com relação à vida, com relação à salvação, com relação à santidade e com relação a muitas outras coisas. Então dê atenção, porque quem vos fala não é nenhuma outra pessoa a não ser aquele que foi escolhido pelo próprio Cristo para também proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Isso o apóstolo Pedro dizendo, é isso que ele está tentando falar àquelas pessoas que estavam ali à sua volta. Então o apóstolo Pedro, quando fala sobre esse termo apóstolo, tem uma conotação de dizer que Cristo havia dado autoridade para falar com a igreja. Tamanha a importância desta carta. Porque nós somos a igreja do Senhor. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, eu, como apóstolo do Senhor, tenho a autoridade de escrever esta carta. E vocês devem prestar atenção nela, em todas as diretrizes, porque eu falo como apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E isso é tremendo. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou ao apóstolo Pedro para falar
aos nossos corações nesse dia, ainda hoje. Então essa autoridade, essa carta tem uma autoridade apostólica. Não sei se vocês sabem, ou quem está nos assistindo sabe, mas existem vários outros escritos que várias outras pessoas escreveram com relação à própria Bíblia, cartas e etc. Mas o cânon bíblico, ou seja, a própria Bíblia, ela tem critérios para ser formada. Então, lógico que esses critérios, um deles é aqueles que estiveram próximo de Cristo, aqueles que viveram com Cristo e aqueles que foram chamados ao apostolado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Pedro está dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, vamos seguir aí comigo, aos eleitos que estão forasteiros na dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, e aí ele começa o verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicadas. Então ele está falando, quando nesse primeiro verso ainda, ele fala aos eleitos que estão forasteiros na dispersão. Tudo indica que essa carta foi escrita após dispersão do povo de Jerusalém. Então, quando a gente pensa nisso, o povo estava disperso, sofrendo vários tipos de coisas, tentações e etc. E a gente vai ver um pouquinho isso durante a meditação e o estudo consecutivo e expositivo dessa carta. Mas ele fala aqui sobre aos eleitos, ao povo de Deus escolhido antes da fundação do mundo. Ele está escrevendo essa carta para nós também. Nós somos eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Todo aquele que crê de fato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi eleito por Ele antes da fundação do mundo. É isso que descreve a palavra de Deus. E aí ele começa a falar sobre o destino da carta. Ele está escrevendo para as pessoas que estão na dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São locais, são cidades, são regiões no mapa que o povo tinha se dispersado. Ele estava escrevendo para essas pessoas. E aí ele volta na temática no verso 2, falando sobre essa questão da eleição. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. E aqui entra uma grande confusão que muitas pessoas fazem com relação a essa presciência. De fato, a palavra que melhor seria uma outra palavra que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas quando o apóstolo Pedro fala sobre presciência, ele está falando que é muito mais do que a habilidade de prever o futuro, prever os acontecimentos. Na verdade, o que o apóstolo Pedro está dizendo sobre uma soberania de Deus, que Deus, exatamente como já falei, antes da fundação do mundo, já escolheu todos aqueles que seriam eleitos, escolhidos por Ele. O povo de Deus foi escolhido pelo próprio Deus. E ele deixa implícito exatamente essa realidade quando ele fala sobre essa presciência. Ou seja, ela inclui a soberania de Deus, essa palavra, e também dá ênfase às determinações que o próprio Deus, da sua prática e suas decisões de salvar o pecador. Então não é uma questão só de saber quem será salvo, é a questão de ter a consciência e eleger aqueles que serão salvos. Talvez isso seja bem complicado e a gente vai explicando isso mais para frente também. E de fato o que essa palavra presciência também quer dizer é que Deus, ele age e continua agindo de acordo com o seu plano, o seu propósito soberano, os quais havia preparado de antemão. É o que essa palavra também significa, antemão, ou seja,
não é só uma questão de presciência, mas no grego essa palavra também pode ser tratada e traduzida como a palavra antemão. Eu não sei se vocês perceberam também, o apóstolo Pedro, já na sua introdução, ele insere uma doutrina que para aquele momento, para aquele povo, era uma doutrina saudável e bem tranquila, que é a doutrina da Trindade. Olha só o que ele fala que é apóstolo de Jesus Cristo, ele fala que está escrevendo essa carta aos eleitos, ele fala onde estão esses eleitos, em vários lugares. Depois ele fala sobre a seleção segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo de Deus, segundo, não é? Mais uma pessoa da Trindade, em obediência e aspersão ao sangue de Jesus Cristo, a terceira pessoa, descrita aqui. Então a Trindade está descrita nesse verso 2 de forma clara. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, Deus Pai, Deus eterno. O Espírito Santo de Deus também é Deus. Então, existe essa questão da Trindade, descrita nesse verso 2 aqui, que é um tema muito tranquilo, tanto é que ele não explica muito, porque aquelas pessoas já entendiam perfeitamente o que seria isso. Então, de fato, o que ele está tentando dizer aqui, sobre essa doutrina da Trindade, é o seguinte, que Deus Pai elege, que o Espírito Santo de Deus, através da obra do Espírito Santo de Deus, ele toca o coração do ser humano para que esse ser humano obedeça a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir, Deus, antes da fundação do mundo, Deus Pai elege o povo dele é eleito. Esse povo é eleito e é salvo mediante a ação de Jesus Cristo, mas por obra do Espírito Santo de Deus, que toca o coração do pecador, no meu coração, no seu coração, que aponta a pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus fala assim, olha para Jesus e obedeça a esse Jesus. E viva conforme ele viveu, da maneira que ele viveu. E obedeça a ele, porque ele aspergiu, ele derramou sangue sobre a sua vida e comprou e selou a nossa vida, a nossa salvação. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, em pouquíssimas palavras. Por isso que eu falei que essa carta é riquíssima com relação a isso tudo. E quando ele fala sobre essa questão da Trindade, existem outros pontos aqui. Deus Pai elegeu, e o Espírito Santo de Deus santifica. É um segundo subtópico que tem nesses versos com relação à santificação. Primeiro ele fala sobre a questão da presciência, da eleição que Deus dá. Depois ele fala, juntando tudo, ele está falando sobre a Trindade. E segundo ele fala sobre a questão da santificação do Espírito. Pedro escreve essa carta, então, aos eleitos que foram escolhidos através da obra santificadora do Espírito Santo de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém na face da terra, nenhum ser humano seria capaz de se achegar à pessoa de Deus sozinhos. Ninguém conseguiria ir até a pessoa de Deus simplesmente porque olhou num dia, acordou e falou assim, eu quero ver Deus. Eu quero ir ao encontro de Deus. Essa pessoa só consegue fazer isso não por obra dela, mas pela ação santificadora do Espírito Santo de Deus que aponta a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós estávamos completamente separados, conforme a Bíblia nos ensina, conforme a palavra de Deus, o apóstolo Paulo também fala dessa realidade, que nós estávamos carentes, que nós estávamos separados da glória de Deus. Esse Espírito Santo veio apontar aquele que pode restaurar todas as coisas, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o ser humano pecador,
ele só pode entrar na presença de Deus mediante ou através da ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito está em ação quando torna o ser humano santo e aceitável aos olhos de Deus. Essa é a realidade quando a gente vê esse texto. O Espírito Santo santificando aos eleitos do nosso Senhor e Salvador. Santificando quer dizer separando, tirando essas pessoas do mundo, da vida que elas viviam e transformando essas vidas para algo melhor, segundo a obediência e ação do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que o Espírito Santo faz isso? É a outra realidade. Ele está falando o quê? Verso 2, acompanhe comigo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, Deus elegeu o seu povo. Quem santifica esse povo é o Espírito Santo de Deus. Para que ele santifica esse povo? Essa é a pergunta. Por que o Espírito Santo santifica os eleitos de Deus? Pedro está falando o seguinte, aqui é a terceira questão, para que esse povo ande em obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vou explicar isso, para que ele ande em obediência e aspersão. Pedro diz que é para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Pedro está referindo com isso a aliança. A aliança que Deus fez com o seu povo lá em Israel. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 8. Êxodo 24, do verso 3 ao verso 8. É a aliança de Deus com Israel. O apóstolo Pedro está aqui fazendo referência a essa realidade, a essa aliança que Deus fez para com o seu povo, ou seja, que ele fez para comigo e para com você. Êxodo 24, do verso 3 ao verso 8, diz assim a palavra de Deus: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O apóstolo Pedro então está fazendo menção a uma referência com relação a exatamente esse texto, relacionando a questão da aspersão, da aliança que Deus fez com o povo de Israel, dizendo assim: olha, Jesus Cristo é aquele que fez o sacrifício na cruz, que derramou o seu sangue e selou, fez essa aliança com todo aquele que crê. Que todo aquele que crê nele, e esse Jesus, ele ainda continua purificando todo aquele que crê de todo o pecado. Que riqueza esses dois versos têm. Quando a gente vai pensando aqui nessa realidade sobre
Esses dois versos aqui são de uma riqueza não só bíblica, como doutrinária e exegética gigantesca. Muitas doutrinas são tiradas desses dois versos. Aqui eu estou apenas resumindo algumas coisas. E, em resumo, então, já falei isso, Deus, o Pai, conhece todos aqueles, ou seja, escolhe todos aqueles de antemão. Certo? Deus, o Espírito Santo, ele santifica essas pessoas que Deus Pai escolheu. Deus Pai escolheu. E Jesus Cristo purifica. Ele derrama do seu sangue, ele asperge. Ele derrama do seu sangue sobre todo aquele que o Pai escolheu para a remissão de todo o pecado. É isso que esse texto está apresentando. É essa realidade que ele está dizendo. E, queridos, isso faz nos refletir. Antes de eu falar da última coisa aqui, ele nos faz refletir sobre a nossa atitude de vida, sobre essa questão da aliança com Deus. Nós somos uma igreja aliancista. Nós somos uma igreja que acredita no pacto. Nós somos a igreja que acredita exatamente na aspersão do sangue de Jesus Cristo sobre nós, nos selando, nos purificando de todo pecado. Nós acreditamos exatamente nessa questão que o Espírito Santo de Deus é que nos santifica. Nós podemos só nos achegar ao trono de Deus mediante a ação dele. A palavra de Deus vai dizer que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante da presença do Pai. A pergunta que a gente faz ao ler esse texto é que eu tenha plena consciência que Deus, ele cumpre cada passo dessa aliança. Mas e quanto a nós? E quanto à nossa vida? Quando a gente vê toda a história do Antigo Testamento, a gente vê sempre o povo. Ele fez o pacto ali com Moisés, como a gente leu, mas um pouquinho na frente ele foi lá e caiu. Daqui a pouco com Josué ele faz um outro pacto, depois um pouquinho ele caiu. Na época dos juízes, a mesma coisa. Até o ponto de Deus falar assim, vou levar esse povo cativo até a Babilônia. Ele passou 70 anos lá, fez um novo pacto com Deus e depois caiu de novo. E quanto a nós, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Israel do Senhor aqui na terra, será que nós vamos continuar vivendo a mesma vida que todas essas pessoas já viveram? Será que nós, ao ler a palavra de Deus, nós não vamos refletir e pensar, olha, eles erraram fazendo isso, então eu não posso fazer o mesmo? Qual é a atitude que nós vamos tomar perante esse Deus que por misericórdia e amor nos elegeu? Por misericórdia e amor, ele nos santificou. Por misericórdia e amor, ele nos purificou com o próprio sangue derramado na cruz. Guarde isso com você. Pense nessa realidade. Mas o texto segue, vai falando sobre mais uma questão no verso 2. Ele vai falar sobre, vamos ler o verso todo de novo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, ou seja, vos sejam abundantes. Quando a gente pensa aqui nessa questão da graça, o apóstolo Pedro, ele está ensinando outra doutrina, a doutrina da graça. Ele está falando assim, olha, essa graça que é abundante nesse mundo, essa graça que é eficaz na vida do eleito, essa graça ela está carregada aqui, no sentido literal do texto, de um conceito de misericórdia de Deus, no conceito de amor de Deus, no conceito de remissão de pecados que Deus nos dá.
É isso que o apóstolo Pedro está escrevendo aqui. A graça, essa graça que é eterna. A graça é aquilo que Deus oferece ao ser humano. Ele nos deu a salvação de graça. Ele nos deu essa salvação de graça. E muitas vezes nós barateamos essa graça e vivemos uma vida, desculpe o termo, muitas vezes relaxada diante da presença de Deus. Ora, Deus enviou o seu próprio Filho. Ele enviou o Filho e o Filho não passeou na terra. Ele teve um ministério na terra. Ele foi completamente direcionado na terra. Viveu uma vida que nós deveríamos viver hoje. Ele morreu numa cruz. Ele não veio ao mundo a passeio, ele veio com uma missão determinada. Ele morreu numa cruz e ressuscitou. E muitas vezes nós tratamos isso como absolutamente nada, porque fazemos as coisas que nós queremos, da maneira que nós queremos, e barateamos a graça abundante de Deus. Essa graça que é carregada, como eu falei, de misericórdia. Essa graça que é carregada de amor. Essa graça que é carregada de remissão dos nossos pecados. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Está falando que essa graça é algo maravilhoso. Essa graça é algo tremendo. E ele não fica só na graça. Ele fala sobre a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Se a graça é algo que Deus nos dá, a paz é um estado interior do nosso coração de felicidade, de gratidão a essa graça recebida. A paz é fruto da própria graça que está no nosso coração, que nos leva a experimentar e nos impulsiona a viver uma vida conforme a vontade de Deus e também para o próximo. É isso que esse texto está dizendo. Essa graça veio, como a palavra diz, de graça para nós. E ela nos traz junto com ela a paz que somente Jesus Cristo pode dar. E essa paz que é um estado interior do nosso coração em gratidão a essa graça, essa felicidade, ela deve expandir e viver de tal forma que as pessoas, ao chegarem ao nosso lado, possam experimentar essa graça que não vem de nós, mas que é dom de Deus. Meus irmãos, que de fato nós vivamos para o louvor da glória de Deus, conforme esta graça que nos foi dada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça frutificar a felicidade que somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode dar. Vamos orar mais uma vez. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Deus. E que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Santo Deus, eterno Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós glorificamos a Ti porque Tu és um Deus maravilhoso, tremendo, que nos concede essa graça, nos concede a paz que só o Senhor pode dar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos auxilie, nos ajude, Pai, a entender tudo isso e colocar no nosso coração para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Domingo às 9 horas nós temos um encontro marcado. E domingo às 17 horas nós também temos um encontro marcado. Nós vamos estar publicando o culto às 17 horas, a partir do próximo domingo, para facilitar também algumas coisas. Então que Deus esteja abençoando a sua vida. Guarde esse horário com você. Domingo, 9 horas
e domingo às 17 horas nós vamos estar adorando o nosso Deus para a honra e glória do nome santo dele. Fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada e guarde essa palavra no seu coração. Até logo, em nome de Jesus. Um abraço.